encerrando as atividades deste dia. Hoje nós temos a grata satisfação de recebermos aqui no auditório Allan Kardec nosso irmão, trabalhador da Seara Espírita, Rubens, que traz as músicas, trará a palestra intitulada Senhor, eis-me aqui. Então nós pedimos, clamamos a espiritualidade superior que derrame sobre nós, não apenas aqui neste auditório, os nossos irmãos representando suas famílias também, como os irmãos em seus lares possam receber também as energias e vibrações desta noite musical com o nosso irmão Rubens. Vamos passar rapidamente as atividades em curso em nossa casa, antes de Renato fazer o comentário inicial da noite. Às segundas-feiras, aqui no auditório, o estudo das obras de André Luiz, às 20 horas. Nas terças-feiras, nós temos o Bazar Meimei, temos a farmácia fitoterápica Dr. Aníbal, temos o Anel de Luz com os passes e as meditações, essas atividades iniciando às 20 horas. Na quarta-feira, aqui também no auditório Allan Kardec, temos o trabalho mediúnico, de cura espiritual, iniciando às 20 horas, porém, para este trabalho especificamente, nós pedimos que os interessados compareçam com antecedência para fazer uma ficha de atendimento e para também entrar no clima da noite. Nas quintas-feiras, aqui no auditório também, temos o trabalho da desobsessão espiritual, começando às 20 horas. Nas sextas-feiras, o trabalho do desenvolvimento mediúnico, também aqui no auditório, iniciando às 20 horas. Aos sábados, bastante atividades em nossa casa, iniciando por volta de 8 horas e 30 minutos da manhã, com o café comunitário do Irmanduz. Temos o plantão de passes, temos aulas de yoga, a farmácia fitoterápica também já está aberta, o Bazar Meimei, a evangelização infantil e fechando os sábados de atividades às 20 horas a palestra pública aqui no auditório. Monte Aurélio dispõe dos canais nas redes sociais, no Facebook, no Instagram. As palestras ficam arquivadas no Instagram, podem ser revistas a qualquer hora e qualquer informação também extra pode ser adquirida nesses canais. Desejando a todos uma excelente noite, com muita paz e alegria. Vamos pedir ao nosso irmão Giovanni para fazer a prece inicial da noite. Por gentileza, Giovanni. Então vamos elevar ainda mais nossos pensamentos ao céu para agradecer ao nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Mestre e irmão maior, pela oportunidade de estarmos reunidos em seu nome, pela oportunidade que Ele nos dá de estar em comunhão com Ele, com os seus emissários, com os mentores da casa, que possamos, Senhor, servir de instrumentos de paz para todos aqueles que estiverem ao nosso alcance, levando uma palavra amiga, um aconselhamento, um passe magnético, como alimento. Renato, fazendo comentário.
que procede a palestra de nós somos Rubens. Boa noite a todos. Então, faremos aqui a leitura de uma das mensagens do livro Um Minuto com Jesus, psicografado pelo nosso querido amigo Ariston Teres, e o Espírito que trouxe a mensagem, o Carlos Torres Pastorino. E abrimos uma forma, vamos dizer, aleatória, para deixar a espiritualidade trazer uma mensagem que seja oportuna para essa noite. E aí saiu a mensagem que começa com uma citação evangélica do Evangelho de João, capítulo 21, versículo 22, que a frase é bem curtinha: segue-me tu. Isto não é simplesmente um convite, é uma ordem. Foi assim que o Senhor se dirigiu a Simão Pedro no momento em que o apóstolo se mostrava excessivamente preocupado com o comportamento alheio. Existe muita gente de olhos sempre abertos ante os defeitos do próximo, cobrindo com o véu da presunção as próprias deficiências. Você deve seguir os passos do Cristo, independentemente da indiferença ou hipocrisia que possam haver em outras pessoas. Dê exemplo. Seja fiel à sua própria consciência. Cumpra o seu dever. Então, a gente pode até começar comentando, que a mensagem, como diz no ditado popular, é curta e direta, né? Curta e direta. E a primeira frase, ela diz que a determinação do Cristo Jesus para Pedro, é uma ordem. E no caso, cabe nós contextualizarmos que é uma ordem espiritual. Uma ordem de quem tem uma condição espiritual que pode dizer para o outro aquilo que é essencial a fazer. Que tem autoridade espiritual e que pode orientar o seu amigo a uma ação determinada e necessária para aquela situação. A citação evangélica no começo, ela é um pedaço de um versículo maior. Nesse versículo, a questão é que Pedro está questionando, vamos dizer assim, uma outra colocação que o Cristo Jesus tinha feito em relação a outra pessoa que ali estava com eles. E Pedro veio meio que questionando. Então Jesus naquele momento disse para ele, no final dessa passagem no Evangelho, que é: segue-me tu, faça como eu faço, E não fique se preocupando com os outros, com as funções que os outros devem desempenhar, porque na passagem Jesus está chamando um outro que ali o acompanhava, que não era, no caso, acho que um discípulo direto, mas era alguém que ali estava. Então Jesus passa uma função para essa pessoa e Pedro faz um olhar questionador. Então Jesus vem e diz para ele, no final do seu ensinamento, segue tudo. E ao mesmo tempo, quando a gente abriu essa mensagem, eu estava ali comentando com o Ricardo, como ela veio ao encontro do tema da palestra hoje, que é Senhor, eis-me aqui, Então ele está dizendo, segue-me tu. Aí a gente diz, Senhor, eis-me aqui, estou aqui para seguir. E seguir Jesus é uma missão desafiadora para todos nós, Para nós que nos lançamos, sobretudo até a
contribuir para a divulgação de uma doutrina, né, como nós aqui, a doutrina espírita kardecista, e a gente vem aqui comentar uma mensagem, ou fazer uma palestra, ou, né, nós estamos no lugar de quem está no esforço de seguir, né, o Cristo. Agora sabemos que somos muito falhos, né, temos muitos defeitos e limites, e o trabalho é longo, a caminhada é longa, e o processo educativo é para todos nós, né? E a educação é o que permite a gente poder, de fato, poder, aos poucos, conquistar essa condição de estar seguindo Cristo verdadeiramente, né? E aí, se a gente segue aqui ainda a mensagem, ela traz um aspecto muito importante, né? Que é: deixe de ficar preocupado com o defeito dos outros e cuide de você, né? Olhe para você, procure aperfeiçoar a si mesmo. E no nosso dia a dia, a gente vira e mexe, a gente escorrega em olhar para o outro e fazer uma crítica, né? Fazer uma reclamação. Às vezes a gente verbaliza, às vezes nem verbaliza, mas a gente pensa, né? A gente fica, né, nos nossos pensamentos pessoais aqui, às vezes julgando, criticando, né? Na convivência familiar, por exemplo, isso é muito comum, né? A gente está ali no dia a dia, os desafios são grandes e a gente ali entre marido, esposa, filhos, etc., a gente está muitas vezes escorregando e fazendo, como eu disse, né, críticas, comentários, onde a gente está olhando para o outro e não está olhando para si. Então, todo dia a gente tem a oportunidade de parar uma ação como essa que você ia desempenhar e tentar silenciar diante do que, né, seria uma crítica, uma reclamação, e parar para olhar para si naquele momento e dizer, né, o que cabe a mim a fazer para estar nesse caminho que Jesus me ensina. Depois vem: você deve seguir os passos do Cristo, independente da indiferença ou hipocrisia que possam haver em outras pessoas. E aqui a mensagem nos chama, às vezes, as situações onde você, que está numa posição que é uma posição que Jesus tomaria, por exemplo, de silenciar diante de uma discussão que está acontecendo, e você pode ser objeto de crítica porque você está silenciando. Aí nessa hora, na nossa experiência interior, é lembrar, né, de que podemos ser objeto de críticas dos outros, né, mas cabe a nós sustentar essa posição que o Cristo nos ensina, que às vezes, por exemplo, é o silêncio, né, a título de um exemplo. Às vezes a gente cabe nos colocar e dizer algo, né, mas que a gente vai poder ser, e a gente acaba sendo, em muitas situações, né, criticados por outros. Então é isso, e a mensagem diz: seja fiel à sua própria consciência. E a consciência que a mensagem está dizendo é a consciência maior, é a consciência espiritual, é aquela consciência que traz luz e deixa claro para nós o que precisamos fazer a cada situação, como devemos nos comportar a cada situação. Diante dessa consciência, a gente deve estar ali, né, tranquilo, porque aí a gente sabe que o comportamento, o que foi dito, ou a ação que eu fiz, foi adequada e segue, né, a ética que Jesus nos deixou. Então, que possamos, né, aos poucos, né, paulatinamente, a cada oportunidade que a vida nos dá, a cada dia, lembrar, né, dessa convocação do Cristo, né, segue tudo, para podermos dar exemplos a partir das nossas ações. Tendo paciência consigo mesmo, mas com determinação de transformar aquilo que a gente precisa transformar para estar ali seguindo Cristo. Então, que o nosso Senhor esteja aqui conosco, e que assim seja. Agradecendo a Renato pelo comentário inicial, vamos passar, sem mais delongas, a nosso irmão Rubens. Sinta-se à vontade, Rubens.
Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, nosso cordial boa noite. Nesse fim de sábado, nessa noite abençoada, que nós possamos assim, hoje, neste momento, ter esse momento de reflexão. A nossa proposta da palestra hoje é menos fala e mais música. O nosso colega ali falou bastante também, e a proposta é essa mesmo. É como se nós estivéssemos em nossa casa, sentados assim confortavelmente como estamos, ouvindo uma playlist. E de quando em quando, no meio dessa playlist, vem uma informação e a gente começa a confabular conosco mesmo, trazendo aquela informação à reflexão da melodia que está te incentivando a irradiar aquele pensamento. Tá? Isso que é mais fundamental. Que a nossa palestra hoje é Senhor, eis-me aqui. Então, é um mergulho no nosso mundo interno e a gente daí então nos predispormos a estarmos com Cristo. Se ouvires a voz do vento chamando sem cessar, se ouvires a voz do tempo mandando esperar, a decisão é tua, a decisão é tua. São muitos os convidados, são muitos os convidados, quase ninguém entendeu, quase ninguém entendeu. Se ouvires a voz de Deus chamando sem cessar, se ouvires a voz do mundo querendo te enganar, a decisão é tua, a decisão é tua. São muitos os convidados, são muitos os convidados, quase ninguém entendeu, quase ninguém entendeu. O trigo já se perdeu, cresceu, ninguém colheu, e o mundo passa fome, passando fome de Deus. A decisão é tua, a decisão é tua. São muitos os convidados, são muitos os convidados, quase ninguém entendeu, quase ninguém entendeu. Vocês aí devem pagar cover lá pro Padre Zezinho, mas acho que ele ganha mais aí cantando essa canção dele, belíssima por sinal, eu parabenizo, e é uma mensagem enriquecedora, porque faz com que a gente, opa, peraí, tem algo acontecendo ao meu redor, né? Existem entrelinhas no meu próprio viver. Como interpretar essas entrelinhas é que está no nosso avanço espiritual. Se nós já avançamos um pouquinho, um degrauzinho que seja, a gente vai deixar lágrimas rolar, lembrando do nosso Mestre Jesus. E aí, a gente não pode deixar o trigo se perder. A gente tem que colher, fazer uso e distribuir. Essa outra canção eu trouxe para a amiga Isis, porque ela gosta muito dessa canção e eu particularmente também gosto muito dela. E fala muito a nós, né? E também é de um cantor popular, mas ele vai me perdoar. Já faz mais de um ano
Já faz mais de 2000 anos, perdão. Já faz mais de 2000 anos que o homem veio à Terra ensinar pra gente a força do amor. Infelizmente o ser humano ainda continua em guerra. Quanto menos consciência, maior a dor. A gente corre e planta, disso ninguém vai fugir. Isso é que não adianta, a gente não pode mais se omitir. Mais coragem, mais vontade, tá faltando, eu reconheço. Todos querem a verdade, mas no fundo ninguém quer pagar o preço. Já faz mais de 2000 anos que o homem veio atrás ensinar pra gente a força do amor. Infelizmente o ser humano ainda continua em guerra. Quanto menos consciência, maior a dor. Mas um dia a gente vai finalmente compreender o amor que o nosso Pai tem por mim e por você. Este amor vai ensinar o que a gente quer saber. Quem tem olhos vai enxergar, vai ver. Vai ver. Mas um dia a gente vai finalmente compreender o amor do nosso Pai tem por mim e por você. Este amor vai ensinar o que a gente quer saber. Quem tem olhos vai chegar, vai ver, vai ver. Obrigado, Fábio Júnior, por essa música belíssima. Bom, essa música, ela faz a gente sentir que teve um esforço para a vinda de Jesus, né? E tudo que ele falou é produtivo, é grandioso. E nada nos deixa impune. Tudo que nós fazemos repercutirá numa responsabilidade. E a ação dessa responsabilidade, ela vai cair sobre nós, quer queiramos, quer não queiramos. Porque é dever nosso. Quando entra num quarto, apaga-se a luz, acende-se a luz. Quando vai num local, você põe um prato num determinado lugar, tira o prato do lugar. Não é? É ética, é etiqueta. Não é? Você não vai entrar no salão, a luz acesa, e vai deixar a luz acesa. Você saiu, não tem ninguém, apaga-se. Toda essa repercussão de responsabilidade, nós precisamos introspectar dentro de nós. Temos que ser responsáveis conosco mesmo. Porque quanto melhor nós fazermos a nossa ação, menos vai ser o motivo de correção. Isso é o mais importante. A próxima canção, ela é de minha autoria. E ela foi inspirada nos momentos de evangelho lá. Só para vocês verem como é importante a gente estar sintonizados, né? Sempre. Né? A vida, né? Eu estava até conversando com os meus colegas lá, que se você olhar, na minha época de criança,
15 dias de recesso escolar era uma eternidade. 15 dias dava para a gente fazer muita coisa. Hoje o recesso escolar é mais do que 15 dias e a gente quase não se faz nada. Daqui a pouco tem que voltar de novo para a escola. É como se o tempo tivesse mais curto. Mas não é mais curto. Porque o relógio é uma máquina. Esse tempo é uma ciência. Não tem como freá-lo. Não tem como retardá-lo ao nosso bel prazer, à nossa vontade. Ele nos impulsiona, quer queiramos, quer não, para agir. E precisamos agir. Olha que música. Aqui estou, Mestre Jesus, nesta doutrina que me ensinou a amar ao meu irmão. Dai-me, Senhor, a compreensão para que eu seja sempre disposto a prestar um auxílio com o coração, a expandir toda a paz que eu cultivar para levar a todo ser, e assim eu vou espalhar o amor. Eu vou espalhar o amor. Ai, Jesus, Mestre Jesus, nessa doutrina que me ensinou a amar ao meu irmão. Dai-me, Senhor, a compreensão para que eu esteja sempre disposto a prestar um auxílio com o coração, a expandir toda a paz que eu cultivar para levar a todo ser, e assim eu vou espalhar o amor. Olha só como é importante. Obrigado. Essa canção, você vê que a gente está debaixo de um arcabouço poderosíssimo que é essa doutrina. Né? Nós temos todo um suporte. Aliás, todas as doutrinas, né, elas proporcionam àqueles que ali estão esta base que o Cristo é o modelo, que o Cristo é o Senhor, que o Cristo é o pastor. Então, diante de tantas informações nos dadas, o que nos cabe agora é agir. Essa outra canção também me foi inspirada. Isso já vai dar? Muito bem. Tá certo. Fica à vontade, né? É? Um pouco além das normas. Tá. Isso daqui não caminho. Tudo bem. Não, mas é os espíritos que eles vão embora. Olha essa daqui. Aí você, diante desse arcabouço de tanta informação que você já tem, eles nos informam o seguinte: há muitas pedras no caminho, não desanime, meu irmão, sigas com fé em Deus, siga em frente em oração. Cristo com sua perfeição sofreu por toda a humanidade. Ele nos deu exemplo da
ciência, confiança e esperança são as águas que abrirão o caminho que leva ao Cristo em busca da perfeição. Há muitas pedras no caminho, não desanimes, meu irmão. Sigas com fé em Deus, siga em frente em oração. Cristo com sua perfeição sofreu por toda a humanidade. Ele nos deu exemplo da verdadeira caridade. Ele nos deu exemplo, confia-se, meu irmão. Paciência, confiança e esperança são as águas que abrirão o caminho que leva ao Cristo em busca da perfeição. Em busca da perfeição. Beleza, e aí a gente vai ouvindo a música, né, na nossa playlist e vai fazendo um mergulho profundo dentro de nós. Será que nós não temos o suficiente? Será que nós não temos condição de nos firmar na postura de um Pedro, de um João, de um Tiago, de uma Maria Madalena, de um Francisco de Assis? Eu acho que somos capazes. Eu acho que podemos fazer até melhor, porque hoje, como diz o Evangelho, nós estamos intelectualmente muitíssimos avançados. Olha só, nós vencemos a barreira do tempo e do espaço. Hoje eu consigo falar com um irmão que está no Nordeste. Ele me vendo e eu vendo ele. Nossa, que maravilha. Então, tecnologicamente, intelectualmente, nós estamos muito acima da nossa própria condição. Mas moralmente, nós estamos pobres. Já disse o Evangelho. Né? Então, essa canção aqui é do grupo Anjo. Eu acho muito rica. Jesus, no silêncio da prece, meu irmão partilha em paz para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugar nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso, vem, Jesus. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos partilham em paz para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugar nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso, ir ao teu encontro, queremos te seguir e afastar o mal da terra, e acabar de vez com a guerra, e caminhar juntos numa luz.
uma bela canção realmente, e mostra, né, que depende de nós. Tá? Recursos e condições, informação, estrutura, nós já o possuímos. Mesmo porque, na era atual, foi expandido, né, a nossa capacidade de interagir com o nosso meio, seja no campo físico, seja no campo espiritual. Ou o nosso sexto olho, né? A mediunidade. Então, pela intuição, pela presença do amigo espiritual, pela força do Espírito Santo, que nos motiva e nos pede constantemente para tomar posse dessa era atual, em que a tecnologia vem nos favorecer para ajudarmos a crescer no nosso campo moral. Fundamental. Eu gostaria de lembrar que lá na sala mediúnica, nessa terça-feira, em nosso trabalho, um amigo espiritual veio para nós dizendo que nós somos espíritos encarnados. E em sendo espíritos encarnados, o corpo físico é um subjugo ao espírito. E que a nossa vida material, ela segue o ritmo do nosso ser espiritual. Então, se eu sou desprendido, se eu sou amoroso, se eu gosto de doar, de dividir o que possuo, é porque o meu espírito já tem em si essa estrutura. Se eu ainda sou avarento, se eu ainda sou egoísta, se eu ainda sou vaidoso, é porque o meu espírito ainda é assim. E o subjugo da carne, as provas e as expiações, faz com que nós observemos estes pormenores da nossa própria vida. E diante de mim mesmo, no análise profundo destes pontos, né, desses pingos nos is, da minha própria conjuntura de ser espírito, de ser de vida, eu vou começar a traçar metas. Vou começar a traçar direção para que eu me aproxime mais do nosso Mestre Jesus. Rubens, essa informação ela é muito rica para nós, né? Nós comentávamos no último sábado sobre isso também, que depende de nós essa caminhada, né? Então, quer dizer, está em nossas mãos, nosso destino também. Isso é muito rico, essa informação, né? Está em nossa vida, nossa alegria e nossa felicidade. Eu gosto de lembrar uma passagem do Evangelho que tem lá um homem no deserto, escaldante, e ele já sem forças para nada, mas intuitivamente ele recebe uma informação interna: pega o caminho da direita. E ele junta todo o máximo de força que ele vai e pega o caminho da direita. E a surpresa dele, ele encontra um oásis e se liberta, né? E se livra da morte. Se ele tem fé, ele dirá: Senhor meu Deus, louvado seja a boa intuição que tiver. Obrigado por me amparar. Se ele não tem fé, ele vai dizer: que sorte de não ter pego o caminho da esquerda. Né? E assim a gente vai traçando a nossa vida. E essa canção é do meio evangélica, né? Mas eu gosto dela também porque ela fala para nós. Ela fala com você. Olha só que bonito. Se eu pudesse conversar com sua alma, eu diria: fique calma, isso logo vai passar. Eu daria um conselho: chore mesmo, e quando chora, aproveita para orar. Porque quem chora para Deus é consolado, é bem-aventurado, Deus não desamparará. Ele mesmo enxugará tuas lágrimas, desabafa e deixa Ele te abraçar. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão para sua alma. Calma, calma, não se preocupe,
longe te inquieta, não vai te preocupar. Você vale mais que o mundo inteiro. Por toda a tua espera, Deus vai te recompensar. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão para a sua alma. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão para a sua alma. É magnífico. Perdão aí os colegas, o dono da música. Eu não vou pagar direito autoral, mas eu estou ensinando o nome de Jesus, isso é importante, né? E levando consolo e esperança às pessoas que ouvirão essa canção no futuro. E diante da tua programação, é porque a gente quer abraçar o mundo com as próprias pernas, não é? Esse é um defeito do tempo atual, porque o tempo nos impulsiona para a gente ser imediatista. O que a gente planeja, a gente quer que seja agora, já. E a gente, diante de nós mesmos, nós precisamos ser amorosos. Então, é melhor você avançar passo a passo do que você, lá na frente, né? Como diz o ditado do nosso colega aí, dar com os burros na água. Né? Tadinho, avançou. Aproveitou aquela oportunidade? Aproveitou, gente, porque nada que a gente faz fica ao léu, fica despercebido. Está registrado em nossa aura, está registrado no nosso tempo, né? Na nossa reta de destino. Todo o nosso passado está ali gravado, lá no subconsciente da nossa memória. Tá? André Luiz, espírito, ele teve a oportunidade de chegar lá e ter a permissão de voltar até 300 anos para ele fazer uma análise da vida dele. Imagine nós. Então, calma, calma. Se programe, se determine, se discipline. Foi por isso que Emmanuel foi incisivo em Chico Xavier, dizendo, olha, eu peço 3 coisas. Disciplina, disciplina e disciplina. Porque o desejo de trabalho, o desejo de executar a função, ele já tinha. Mas ele precisava em si trabalhar para poder a ação dele não prejudicar e nem diminuir a grande missão dele, que era, além de dar vida a essa doutrina, que é, em nossa visão, o Cristo redivivo, né? O Cristo que veio trazer aquela razão de ser, de você perdoar, de você compreender, de você amar. Então aqui, nessa doutrina, sem a ação da caridade, nós seremos somente seres viventes. Nós precisamos nos comover da dor alheia, do vizinho. E o sentimento de piedade, ele está nessa era de hoje. E é o sentimento de piedade que faz com que eu ore para o irmão e fale assim, eu posso estender a mão para você. E você estende a mão. E ali começa, então, toda uma melhoria para o seu ser espiritual. Né? Essa outra canção, ela é de João Cabete. Essa de João Cabete tem que ter respeito por ele. Eu acho que é interessante porque, às vezes, a doutrina espírita ela é uma doutrina racional. E o que o senhor entende quando uma coisa é racional? Se eu estou diante de um fato e eu não tenho os mínimos detalhes dele, eu tenho que ignorar. E não é assim que funciona. Né? Tempos novos, conhecimentos novos. Isso faz parte do nosso momento evolutivo. Então, se diante de determinada circunstância, aqui na doutrina ou em qualquer outro lugar, você se vê num centro e não tem ainda solução, calma, aguarda.
momentinho, põe aquele estágio, aquela circunstância aguardada no momento, que lá na frente a solução virá. E essa música, ela fala bem isso pra gente. Eu não sei dizer para onde vão as almas das andorinhas. Eu não sei, eu não sei. Eu não sei dizer para onde vão perfume de tantas flores. Eu não sei, eu não sei. Eu só sei dizer que dentro de minha alma eu sinto a natureza cantando e chorando. Eu só sei dizer que sinto Deus sorrindo para mim. Eu só sei dizer que sinto Deus sorrindo para mim. Eu não sei dizer para onde vão tristezas e alegrias. Eu não sei, eu não sei. Eu não sei dizer para onde vão saudades e desencantos. Eu não sei, eu não sei. Eu não sei dizer para onde vão as almas das andorinhas. Eu não sei, eu não sei. Eu não sei dizer para onde vão perfume de tantas flores. Eu não sei, eu não sei. Eu só sei dizer que dentro de minha alma eu sinto a natureza cantando e chorando. Eu só sei dizer que sinto Deus sorrindo para mim. Eu só sei dizer que sinto Deus sorrindo para mim. E aí, sem comentar essa música, eu lembrei de uma outra canção dele também, chamada Mãos Unidas, que é também um chamamento, porque nós somos capazes, gente, nós somos capazes de sermos caridosos, né? De fazer alguma coisa por alguém. Não importa se é para um vizinho seu, mas se você se determina, cadê um monte deles aqui? Vale a pena. Amor e mais amor ao mundo oferecer, fazer feliz a própria dor, vamos viver em paz e amor, irmãos em toda parte, iremos sempre encontrar felicidade, muita alegria, é o que devemos conquistar. Com a alma em prece, unindo as mãos, servindo e cantando, amando como irmão. Amar, amar, servir e sorrir, cantar e cantar, a paz a reflorir. Irmão
a gente vê, tem lá no Evangelho, no capítulo 11, a lei de amor, item 8. Evangelho segundo a doutrina espírita, né? Porque eu sei que tem irmãos aí que não são espíritas e que estão assistindo a gente de forma online. Mas lá está escrito assim, olha, o sangue resgatou o espírito deve hoje resgatar o homem da matéria. Olha só. E lá, o amigo espiritual, na terça-feira, falou que nós somos espíritos encarnados. A matéria nos subjuga. Então eu preciso purificar a minha carne. Se eu não amava, eu preciso amar. Se eu não perdoava, eu preciso perdoar. Se eu não compreendia, eu preciso compreender. Se eu levava a guerra, eu preciso levar a paz. E assim sucessivamente. Aí eu queria cantar uma outra canção, porque as mesmas sim, ainda dentro de nós, pode dizer assim, eu não sou capaz. É uma outra música evangélica, espero eu poder cantar essa canção, porque vai mostrar para a gente que a gente precisa ter fé. Ter fé e independente do que aconteça, eu manter firmeza na minha programação, para que eu possa purificar a minha carne. Minha fé não está firmada nas coisas que posso fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Nele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo. Se vier, Ele é Deus. Se curar no fogo, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja que houver, sempre será Deus. Adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Deus é Deus, Deus é Deus, Deus é Deus. Porque muitas das vezes a gente vem para a religião, seja ela qual for, pela dor, não é? Não é pelo amor. Muito raramente a gente está hoje, né, lendo a Bíblia, lendo os Evangelhos, estudando, cursando, estando aqui nas atividades da Casa Espírita, se não fosse a nossa amiga dor. Né? E se nós estivermos aqui, e o negócio vai, e você continua, poxa, parece que eu joguei pedra na cruz, porque quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Uai, por que eu não posso ser curado? Né? Interessante, e foi perguntado a Chico, por que os espíritos não vêm e curam a tua visão? Eu assim, não, porque aqui é necessário. Como eu estou sob um subjugo do corpo, eu preciso. Né? Agora, às vezes é necessário receber a cura. E a gente é curado. Mas se não for, continue sua jornada evolutiva. E aí, tem mais duas músicas que eu gostaria de cantar. Né?
A última foi inspirada a mim também no Evangelho no Lar, chama-se Eis-me Aqui. E aí eu finalizo o nosso tema, nossa palestra, né, com essa música. E é interessante também que lá em Romanos, capítulo 14, versículo 6, diz assim, ó, aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. Então, essas informações que a gente está captando aqui hoje, né? Nós presencialmente e nós virtualmente, se a gente deixar passar, né, a gente está desprezando o Senhor também. Tá? Então, preste atenção. Não despreze essa oportunidade. Administre-se. E lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, também tem dizendo assim, portanto, se alguém está em Cristo, olha só, portanto, se alguém está em Cristo, ele é nova criatura. Tá? Então, diante da tua programação, diante de você mesmo, e você se propôs a estar com Cristo, você daí então é nova criatura. Aí ele complementa. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, a partir do momento que você tem essa consciência de aproveitar a vida, aproveitar as informações que tem nas entrelinhas da nossa própria vida, e eu ainda assim, eu me predisponho a seguir o Cristo, conforme Ele determina no seu Evangelho. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, conforme eu vos tenho amado. Ou seja, a prática do amor, da caridade. Não importa o tamanho, a quantidade. O importante é ter a prática, a ação. E esquece, a partir daí então, o teu passado. Relembra ele nos seus momentos reflexivos, como Santo Agostinho nos determinou. Né? Você vai olhar para isso que fez. Olha, eu fiz isso aqui, não é bom, então eu vou meditar sobre isso. E ponto. E se corrige. Tá? E aí eu vou finalizar com as duas outras canções. Agradeço a oportunidade. Peço perdão aos músicos que estão presentes e que vão assistir a nossa deficiência, a nossa fragilidade. Mas a intenção nossa é despertar. E Deus queira que eu consiga ter feito isso. Essa também é de João Cabete, tá? Que eu aprendi aqui, no Monte Alvé. Maravilhoso. Chama-se Fim de Tempo. Ele aqui canta em Mi maior, e eu toco em Ré maior, porque fica no modo. Vem, Jesus divino amigo, vem trazer a tua paz. Só tu és o nosso abrigo, que ventura meu nos traz. Vem, ó meigo Nazareno, este mundo consolar. Vem com teu olhar sereno, toda a terra iluminar, afastar do mundo a guerra, o chacal devorador, que
Essa outra chama-se Eis-me Aqui. Então, preste atenção nessa melodia para que o nosso Senhor Jesus esteja atento. E as músicas sublimes, ela fica muito menor. Eu queria estar bem junto a Maria, quando o anjo Gabriel a visitou. Ai, que maravilha seria! Eu queria estar junto a João, que veio preparar os caminhos de Jesus. Eu queria estar na estrada de Damasco, quando Jesus a salva apareceu e por Paulo passou a chamar. Ai, Senhor, eu queria estar junto àqueles que tu chamaste para compor o teu discípulo. Mas como eu não posso, Senhor, deixa-me dizer. Mas como eu não posso, Senhor, deixa-me dizer, eis-me aqui. Muito obrigado, gente. É uma grata satisfação sempre receber Rubens aqui em nossa casa. Fazemos votos que o irmão possa retornar ao seu lar em paz, com a proteção de Deus. E sempre que precisar contar conosco, seja bem-vindo aqui ao Monte Alverne, meu irmão e trabalhador da Seara. Vamos finalizar então nossa noite, agradecendo a Jesus, o nosso mestre, aos benfeitores aqui da nossa casa, Monte Alverne, solicitando ao nosso irmão Ricardo para fazer a prece final da noite. E os médios presentes podem comparecer à frente do nosso palco, por favor, para o passe coletivo. Pai amado, Pai de infinito amor, de infinita bondade, agradecemos mais uma vez pelo trabalho da noite, pela oportunidade maravilhosa de recebermos as bênçãos, as boas mensagens, as boas inspirações provenientes da música que edifica e traz a mensagem do Mestre Jesus aos nossos corações. Nesse momento, pedimos aos irmãos que fechem seus olhos, mentalizem a doce figura de Jesus Cristo. Assim como a chuva que caiu lá fora, vamos mentalizar
banho de boas energias, das energias provenientes da espiritualidade maior, dos mentores espirituais dessa casa, sob a coordenação de Francisco Cândido Xavier e Francisco de Assis. Deixemos nossos problemas do lado de fora deste auditório e vamos assumir o compromisso de que a partir do próximo dia seremos melhores que hoje. Que o nosso espírito possa respirar ares mais puros e que nossa existência seja coberta de bênçãos de luz. Agradecemos a presença das equipes espirituais no nosso trabalho e com o amor do Mestre Jesus retornamos aos nossos lares com muita paz e muita luz. Que assim seja. Muito bem, Renato nos pede para reforçar o convite que nós havíamos esquecido no início. No dia 13 de dezembro próximo, haverá aqui no Monte Alverne o seminário de Pietro Ubaldi. O seminário será realizado à parte da tarde e à noite. Então as inscrições já estão sendo feitas. Os interessados No site do Monte. No site do Monte Alverne temos as fichas de inscrições. É uma grande oportunidade de conhecer a obra do médium italiano. Vamos ter palestrantes, inclusive, de outras localidades. Fica então o convite a todos nós, aqui do Monte Alverne e região. Que o Senhor Jesus nos acompanhe ao retorno dos nossos lares. Sigamos em paz. Muito obrigado, Senhor Jesus, e assim seja, meus irmãos. Graças a Deus.